Olá, gente querida. Hoje é domingo, dia 6 de junho. Celebramos hoje o 10º domingo do tempo comum. O texto do Santo Evangelho que a liturgia desse domingo nos oferece é de Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 35. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso, chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma grande multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como vocês percebem, o texto do Evangelho de hoje é meio longo e faz paralelo com a primeira leitura, que é de Gênesis capítulo 3, versículos 9 a 15. Ali, no livro do Gênesis, com o gênero literário próprio destes capítulos 1 a 11 do livro do Gênesis, não vamos entrar no mérito da discussão sobre o gênero literário do livro do Gênesis nos 11 primeiros capítulos, mas ali são tratadas questões existenciais da humanidade profundíssimas. Hoje, por exemplo, começamos refletindo sobre a desobediência do ser humano, a queda, o pecado, em linguagem teológica. E o homem foge de Deus, foge da sua consciência infeliz. A pergunta que está em Gênesis capítulo 3, versículo 9, onde estás? É uma das perguntas centrais do livro do Gênesis. No capítulo 4, versículo 9, retorna a pergunta de modo diferente. Agora não mais onde tu estás, ó homem,
Mas no capítulo 4, depois que Caim mata Abel, Deus pergunta: onde está o teu irmão? E lá, no capítulo 37, versículo 15, José, errante, um homem aparece do nada e faz uma pergunta muito importante: o que procuras? Percebam que estas três perguntas do livro do Gênesis, onde estás? Onde está o teu irmão? E o que procuras? Essas três perguntas resumem em profundidade a aventura humana de cada um de nós. E o homem responde sempre tentando sair pela tangente. Eu ouvi a tua voz, eu tive medo, eu estava nu e por isso me escondi. É essa a condição do ser humano diante do mistério do mal. O ser humano tem medo porque está nu e por isso se esconde do amor, se esconde da presença de Deus. Quando nós estamos com a consciência infeliz, temos medo de nos confrontar com a verdade, temos medo de nos confrontar com o amor de um Deus impressionante, que nunca se cansa de nos amar. E a grande tentação do ser humano é sempre jogar a culpa no outro. Foi a mulher que me enganou. E a mulher responde: foi a serpente que me enganou. De fato, fundamentalmente o mistério do mal é a serpente que nos engana. É o mistério do maligno que destrói a nossa liberdade. O que está em jogo nesse capítulo 3 do livro do Gênesis é exatamente a descoberta do livre-arbítrio, a descoberta da liberdade, a descoberta da consciência moral. Só que, no mundo de relativismo, um relativismo praticamente pleno, a liberdade na pós-modernidade se equipara a este mundo das verdades líquidas, como se não houvesse verdade, como se não houvesse um critério mínimo no qual nós devemos nos agarrar. Qual é o grande problema? Nesse mundo do relativismo, a liberdade não pode ser a de uma consciência formada por si mesma. Deve ser para o cristão a consciência formada pelo Evangelho, a consciência formada pela tradição viva da Igreja. Nós diríamos a moral cristã é sempre marcada por uma liberdade teônoma, isto é, teônoma, theos, Deus, nomos, lei. Então a nossa liberdade, de algum modo, é orientada por Deus, pelos princípios grandiosos do Evangelho, pelos grandes valores que nós professamos como critério de verdade. Contudo, podemos dizer, existe, objetivamente falando, o mistério do mal, inclusive de modo pessoal. As nossas resistências são imensas e essas resistências ao projeto de Deus, de algum modo, são reflexo desse mistério do mal e desse influxo do mistério do mal em nós. Chegamos então ao Evangelho. O Evangelho de hoje claramente reflete sobre essas resistências. São três cenas, são três quadros muito bonitos. Primeiro, os versículos 20 e 21. Os parentes de Jesus querem detê-lo, porque os parentes de Jesus dizem: ele está fora de si. Então percebam, aqui estamos no nível da incompreensão, da falta de abertura, da incredulidade, da falta de fé. Segundo quadro, os versículos 22 a 30. Aqui não é somente uma incompreensão, aqui não é somente a incapacidade de crer, aqui não é somente um tipo leve de resistência. Pelo contrário, mudam as personagens. Se na primeira cena, versículos 20 e 21, as personagens são os parentes de Jesus, que querem detê-lo porque dizem que ele está fora de si, isto é, não conseguem compreender a missão de Jesus. Agora, nos versículos 22 a 30, as personagens principais são os mestres da lei.
E o que fazem os mestres da lei? Versículo 22. Fazem uma acusação muito séria. Eles acusam Jesus de expulsar o demônio pelo poder de Beelzebu, pelo poder de Satanás. Beelzebu era o deus de Ecrom, uma cidade do vale da Filisteia, do vale da planície filisteia. Beelzebu, alguns estudiosos dizem, por uma corruptela dos radicais hebraicos, se pode traduzir como o Senhor das Moscas. Não entremos nesse mérito. Contudo, Beelzebu, na linguagem de Marcos e na linguagem dos mestres da lei que aparecem no Evangelho, Beelzebu seria o príncipe dos demônios. E aí Jesus começa a responder a essa acusação. Primeiro, Jesus utiliza argumentos tirados da lógica, versículos 23 a 26. Jesus diz, olha, não tem lógica nenhuma a acusação de vocês, porque se um reino estiver dividido contra si mesmo, ele vai se destruir. Se uma casa, se uma família estiver dividida contra si mesma, essa família vai se destruir. Portanto, do ponto de vista interno da lógica, não tem fundamento. Se Satanás está combatendo Satanás, Satanás se destruirá sozinho. Versículos então 23 a 26, Jesus utiliza esse argumento lógico para dizer que não há fundamento nenhum na acusação. No versículo 27, Jesus utiliza outro argumento. Ele utiliza o argumento refletindo sobre o homem forte e o homem mais forte. Jesus diz, para que alguém vença um homem forte, é preciso que seja alguém mais forte do que ele, que vai amarrá-lo e assim tomará conta dos seus bens e tomará conta dos despojos. Isto é, vai amarrá-lo, vai vencê-lo e assim poderá saquear a sua casa, tomar conta dos seus bens. No Evangelho de Marcos, Jesus já foi chamado por João Batista no capítulo 1 de aquele que é o mais forte. Marcos então reflete da seguinte maneira, o Jesus de Marcos diz, Satanás é forte, Satanás tem poder, mas Jesus é o mais forte. É aquele que vai aniquilar Satanás, é aquele que vai amarrar Satanás, é aquele que vai vencer o poder de Satanás, tomar conta dos seus bens, tomar conta da sua casa, saqueará a sua casa inteiramente. É o modo de dizer, aquilo que pretensamente Satanás imagina que tem poder sobre, isto é, a liberdade do ser humano, Jesus, como o Filho de Deus, o Filho do homem, vai amarrar Satanás, vencer o seu poder e tomar conta dos bens que pretensamente Satanás pensava ter controle sobre eles. Finalmente, os versículos 28 a 30. O pecado contra o Espírito Santo. O que é esse pecado contra o Espírito Santo? É a autossuficiência, é a arrogância, é a soberba, é a empáfia, é não somente perceber que Jesus age pelo poder do Espírito de Deus, age pelo poder de Deus, que os sinais, os milagres que Jesus realiza, a pregação do reino de Deus, tudo isso é expressão do poder de Deus. Então, os mestres da lei não somente não conseguem perceber que Jesus age pelo poder do Espírito Santo de Deus, mas pior, eles patrocinam uma rejeição forte, contumaz, obstinada. Exatamente, eles se opõem duramente e com esta rejeição obstinada, eles não reconhecem a ação de Deus por meio de Jesus Cristo, da palavra proclamada e dos sinais que ele realiza. Esse é o pecado contra o Espírito Santo, é essa dureza profunda do coração.
E o Evangelho se conclui com um quadro positivo, um quadro de esperança. Versículos 31 a 35. A mãe e os parentes próximos de Jesus, que são chamados de irmãos, aparecem lá fora, no local onde Jesus está pregando, mandam chamá-lo. Jesus está cercado de pessoas a quem ele está pregando, e Jesus olha para as pessoas que estão ao seu redor e diz: quem ouve e pratica a palavra de Deus, quem faz a vontade de Deus, estes são a minha mãe e os meus irmãos. Isto é, o mais importante no reino de Deus não são os laços carnais, os laços de sangue. Estes laços não são suficientes. É preciso construir outros laços, laços interiores, laços existenciais, laços espirituais. Assim, Jesus vence o poder do maligno e Jesus gradativamente vai construindo uma nova comunidade de homens e mulheres livres, homens e mulheres que não mais se relacionam a partir do critério de sangue, a partir dos laços sanguíneos, dos laços carnais, mas a partir dos novos laços do reino de Deus. É isso que está no coração de Paulo. Não vou comentar a segunda leitura de 2 Coríntios 4, mas Paulo se relaciona com Jesus Cristo a partir destes laços. Os laços da fé, os laços da pregação do Evangelho, os laços do poder da ressurreição, da confiança em Deus. E embora ele perceba que o seu corpo de apóstolo está vivendo o processo natural da caducidade, ele diz: eu creio num outro corpo, eu creio num outro, um mistério invisível, a glória eterna, morada eterna de Deus. É bonito ver como São Paulo se relaciona com Jesus Cristo. Não são os laços de sangue. Os laços de sangue e as forças maléficas de Satanás estão vencidas. Paulo, o apóstolo dos gentios, se relaciona com Cristo a partir dessa novidade grandiosa e absoluta que o Espírito Santo de Deus realiza em nós, tornando-nos criaturas novas desse reino maravilhoso que Cristo nos trouxe e do qual nós fazemos parte e experimentamos a sua influência, o seu poder, a sua graça sobre cada um de nós. Um abraço a você, um excelente domingo. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Que os novos laços do Evangelho nos circundem e nos dê a graça da novidade. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.